Bom dia, irmãos. Estão todos me ouvindo bem aí? O pessoal de trás aí, está ouvindo? Beleza. Vamos iniciar com uma oração. Vou fazer essa oração, vamos iniciar. Senhor Jesus, ante a tua cruz ajoelho-me e vejo a odiosidade do meu pecado e a iniquidade que te faz maldição, o mal que suscita a severidade da ira divina. Mostra-me a enormidade da minha culpa por meio da coroa de espinhos, das mãos e pés perfurados, do corpo moído, dos brados agonizantes. Teu sangue é o sangue do Deus encarnado, com infinita dignidade, com valor além de toda a compreensão. Infinito tem de ser o mal e a culpa que exigem tal preço. O pecado é minha doença, meu monstro, meu inimigo, minha víbora. Quando nasci, nasceu, vivendo enquanto eu viver, agindo sobre o meu caráter, dominando minhas faculdades, seguindo-me como a minha sombra, misturando-se a cada um dos meus pensamentos. Grilhões que me subjugam no reino da minha alma. A um pecador como eu, porque deveria o sol dar a luz, e a terra, e o ar, o fôlego, e a terra um fundamento, nutrindo-me com seus frutos, e com suas criaturas servindo-me. Todavia, as tuas misericórdias me cobrem, teu coração se apressa em meu socorro. Teu amor suporta a minha maldição. Tua misericórdia assume os açoites de que eu era digno. Permite-me andar humildemente na mais prostrante humilhação, banhado em teu sangue, com uma consciência pura, triunfando gloriosamente como herdeiro da salvação. Amém. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje, nesse culto de louvor, adoração e gratidão a Deus por ter dado o seu Filho em favor de nós. Vamos celebrar essa Páscoa hoje com esse sentimento de contrição, lembrando que nós não merecemos nada do que foi feito. Vou iniciar cantando o hino, se eu conseguir. Passo para tudo aqui. Nazareno, ligado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto endereçado ao anjo divino, coroa de espinhos que o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou. Forças, porém, o mestre expirou. Não se maldizia a ingratidão que o povo fizera,
sem ter compaixão. Me deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, a luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, trazendo a esperança, a paz e o perdão. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou. Amém. Precisamos nos lembrar tudo que o nosso Senhor tem feito por nós, que nada que nós façamos será capaz de retribuir tudo que Ele tem feito, fez e ainda faz. Gostaria de convidar os irmãos para pegarem a folhinha que eu entreguei. Se alguém ficou sem, não sei onde estão as outras folhas. Está com você? Pode entregar, por favor. Quem não tem, pode levantar a mão, que é a Débora, o Alan aqui também. Aí a gente vai recitar o versículo do mês, os versículos, né? Ele fica em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Bota a máscara ali. Então, para botar a máscara. Bota a máscara. Agora todos têm as folhas. Vamos fazer a leitura. Quem já souber decorado, pode falar decorado. Eu creio que esse é o nosso objetivo, de decorar, não apenas decorar, mas realmente aprendermos e gravar no nosso coração. Lá 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vamos ler juntos mais uma vez. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Possamos decorar e realmente gravar em nossos corações essas palavras. Virando a folha agora, a gente
vai cantar o hino do mês. Esse não precisa decorar, mas tem palavras muito bem colocadas que nos lembram realmente do sangue de Cristo. E vamos com ela. O sangue de Cristo nos pode salvar. Seu sangue precioso deu em nosso lugar. Desceu lá da glória e foi para a cruz. Morreu pelo mundo aquele que é luz. O sangue de Cristo se derramou por meus pecados, o quanto pagou. Filho de Deus, tão cheio de amor, minha alma toma como um Salvador. Somente seu sangue nos dá plena paz, rodeio de Deus que a vida nos traz. Se queres de Deus receber redenção, entrega a Cristo o teu coração. O sangue de Cristo se derramou por meus pecados, o quanto pagou. Filho de Deus, tão cheio de amor, minha alma toma como um Salvador. O único meio de paz e perdão é o sangue de Cristo que dá salvação. Sentido é o cordeiro, cantemos sem fim. Meu Salvador, Ele é, morreu lá por mim. O sangue de Cristo se derramou por meus pecados, o quanto pagou. Filho de Deus, tão cheio de amor, minha alma toma como um Salvador. Amém. Agora a irmã Simone vai chegar até a frente. Bom dia, irmãos. Ele vive. Daremos início, então, a esse momento sublime, né? A ressurreição e a vida. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João, capítulo 11, versículo 25. Neste dia, celebramos o evento mais importante em toda a trajetória da humanidade. O acontecimento que muda a história do mundo e as nossas próprias vidas para sempre. Por isso solicitamos que prestem muita atenção e vivenciem conosco esta mensagem. Estamos falando da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Fato importantíssimo que iremos relatar
com a ajuda da música, através dos cantos que serão entoados. Quando o mundo se encontrava em densas trevas, Deus nos enviou a luz, através do nascimento de Jesus Cristo. Enquanto esteve aqui como homem, o unigênito Filho de Deus pregou, ensinou e operou grandiosos milagres, sinais e maravilhas. Em seu ministério, escolheu 12 homens para cooperarem com ele desta grandiosa obra. Estes vivenciaram ao seu lado experiências incríveis, das quais eles nunca se esqueceriam. Sentaram-se aos seus pés, viram-no realizar inacreditáveis milagres e creram que ele era realmente o Messias prometido por Deus. Passaram-se 3 anos, desde que Pedro, Tiago, João e os outros discípulos ouviram o primeiro chamado de Jesus. Mas o tempo em que permaneceriam juntos se aproxima do fim. Na segunda-feira, antes de celebrarem a Páscoa, Jesus entra no tumultuado templo de Jerusalém. Vendo os cambistas, a compra e venda de animais, Jesus se ira e os expulsa de lá, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizeste dela um covil de ladrões. Na terça-feira, Judas, um dos discípulos, procura os sacerdotes e concorda em trair Jesus por 30 moedas de prata. Não existe paz em riquezas material, se negares o Senhor. Esta vida só é um sonho real, se andas sem seu amor. 30 peças de prata pelo Salvador, 30 peças de prata, preço sem valor. Eu também tenho culpa de sua morte cruel, e te peço, Pai, me perdoa por ser tão infiel. Seu celeste trono deixou meu Redentor pra salvar o homem vil, mas eu desprezei o seu infinito amor, me perdi em males mil. 30 peças de prata pelo Salvador, 30 peças de prata, preço sem valor. Eu também tenho culpa de sua morte cruel, e te peço, Pai,
Na quarta-feira, eles passam o dia na aldeia de Betânia. E ali Maria, irmã do Lázaro, unge a Jesus com um unguento caríssimo e ele diz: essa mulher praticou uma boa ação para comigo, pois preparou o meu corpo para o meu sepultamento. Na quinta-feira, os discípulos celebram a Páscoa com Jesus. E ali ele fala claramente sobre a sua morte. Os discípulos se entristecem, pois não querem ver o seu grande mestre, o libertador prometido há tantos anos, morrer nas mãos dos pecadores. Ao preço que pagou, desamparado por eu se tornou, comprou-me pelo seu imenso amor, o meu louvor, meu ser é do Senhor, seu manto pelo meu Jesus pagou. Sacrifício Pai se agradou, está consumado, ele assim bradou, venceu a morte, a vida conquistou. Me apego a Cristo e ao preço que pagou, desamparado por Deus se tornou, comprou-me seu imenso amor, o meu louvor, meu ser é do Senhor. Seu manto pelo meu, que grande dor, o Cristo amado é o propiciador. Por mim Jesus sofreu a maldição, salvação. Me apego a Cristo, ao preço que pagou, desamparado por eu se tornou, comprou-me pelo seu imenso amor, o meu louvor, meu ser é do Senhor. Mas Jesus
naquela mesma noite, foi preso, acusado e condenado. Na sexta-feira, terrível sexta-feira, Jesus foi humilhado, ultrajado, cuspido, ferido, escarnecido, açoitado e, por fim, crucificado. Gostaria de convidar os irmãos para abrir o Voz de Melodia para o número 193. Ele vive. Em glória, Jesus, meu Salvador. Bem sei que Cristo vive, afirme-se o que for. A sua voz escuto, conforto sempre dá. Tomai a mão, eu posso bem perto estar. Ele vive, vive, Cristo Redentor. No meu falar e no andar eu sinto seu amor. Ele vive, vive, dando salvação. Eu sei que Cristo vive, sim. Eu sei, pois vive em mim. No mundo que me cerca, floresce seu amor. Se chego a perturbar-me, jamais terei pavor. Ó bom pastor me guia, feliz estou aqui. De Cristo a presença eu sinto em mim. Ele vive, vive, Cristo Redentor. No meu falar e no andar eu sinto seu amor. Ele vive, vive, dando salvação. Eu sei que Cristo vive, sim. Eu sei, pois vive em mim. Alegra-te, ó crente, cantando com fervor. Eternas aleluias a Cristo Rei Senhor. Pois tem nos prometido que ao mundo voltará. Bem perto está o dia, Jesus virá. Ele vive, vive, Cristo Redentor. No meu falar e no andar eu sinto seu amor. Ele vive, vive, dando salvação. Eu sei que Cristo vive, sim. Eu sei, pois vive em mim. Amém. Durante o sábado, o
corpo do nosso Senhor repousa sem vida no sepulcro de um homem rico. Quão infeliz sábado! Os discípulos se escondem temendo por suas vidas. Suas esperanças foram frustradas. Seu mundo foi destruído. Porém, no domingo, tudo recomeça. Pois ouviu-se a mensagem: Cristo ressuscitou! Cristo ressuscitou! Ao raiar daquela manhã, algumas mulheres foram ao seu sepulcro. Elas estavam preocupadas, pensando: quem nos removerá a pedra? Mas eis que ao chegarem lá, a pedra já estava removida. Encontraram um anjo assentado sobre a pedra, o qual lhes disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Oh, exulta de alegria, pois vivo Ele está. Saindo elas do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E este é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, naquela sexta-feira foi sacrificado por nós. Foi morto pelas nossas transgressões.
o preço que não podíamos pagar, Ele pagou. Mas, ao terceiro dia, a morte não podia mais detê-lo naquela tumba fria. Ele ressuscitou. Este é o Jesus que adoramos, o Salvador, o nosso Redentor. Ele vive. Ele foi recebido no céu e assentou à destra de Deus, mas voltará para buscar os seus. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Essa graça que
bem-vindos mais uma vez para o nosso culto, a nossa celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa que, para mim, é a data mais importante do Natal, no qual nós meditamos sobre o que Cristo realizou, o que Cristo fez, vindo a este mundo. Então, agradecidos a todos vocês que estão aqui, pelas músicas também que já ouvimos, por aquilo que Deus já tem falado no nosso coração. Então, neste momento, eu peço que vamos meditar na palavra do Senhor, que você possa abrir a palavra do Senhor para o Evangelho de João, no capítulo 11. Essa é uma data festiva, né? Mas é uma data no qual meditamos no sofrimento de Cristo, naquilo que Ele passou, nas lutas que Ele vivenciou. E esse texto aqui de João, capítulo 11, ele reflete um milagre do Senhor, mas ele também reflete a dor, que é um tipo daquilo que Cristo iria passar por nós, a dor da morte. Então vamos ler João, capítulo 11. Eu vou ler somente os 3 primeiros versículos de João, capítulo 11. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, é a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos, Senhor, que é por meio dela que nós temos a satisfação das nossas vidas, a vida, porque ela fala de Ti, a fonte da água da vida. Também, Senhor, ela fala de Ti, que é o pão que nos alimenta, mas também ela fala de Ti no que se refere ao Senhor como a ressurreição e a vida. Mesmo que morramos, o Senhor possa nos ajudar, Deus, neste momento, abrindo o nosso coração, não tirando a nossa concentração. Eu creio que talvez essa vai ser a tentativa da nossa carne, poder não ouvir atentamente a Tua voz, mas que possamos, concentrados, Deus, estudar a Tua palavra, neste dia maravilhoso que o Senhor fez, neste dia em que temos vida, temos saúde, temos tantas outras coisas, tantas outras bênçãos que o Senhor nos dá, mas a primeira de todas, Senhor, a vida eterna, essa sim que é a verdadeira vida. E agradecemos por esse privilégio, em nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus, a ressurreição e a vida. Esse seria o título da nossa mensagem, da nossa pregação. E o capítulo 11 do Evangelho de João, ele marca o início do fim da vida de Cristo na sua primeira vida. Como assim, o início do fim? Quando chega a partir do capítulo 11, nós vemos os eventos finais para a crucificação de Jesus Cristo. E dentro de pouco tempo, Cristo iria passar por esse ponto auge da sua vida, que é exatamente a crucificação, o seu sacrifício. E até então a fama do Senhor Jesus ele crescia ali em Israel e nas regiões. Então, nós tínhamos pessoas que ouviam a Cristo, ouviam as palavras de Cristo, viam os sinais de Cristo, os milagres que Cristo operava e criam nele. Você pode notar no versículo 42 de João capítulo 10. Só volta aí um pouquinho e vai dizer que muitos ali creram nele. Aqui Cristo
depois da sua caminhada, né, ele sempre efetuava suas pregações, fazia os seus milagres e as pessoas criam. Mas também muitos queriam matá-lo. Então, de um lado, tinham pessoas que estavam perto dele, queriam ouvi-lo, creram nele, mas de outros, tinham pessoas que queriam matá-lo, porque não criam na palavra dele, porque não criam que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus, que é o tópico, o assunto de João capítulo 10, né? Onde Cristo fala que ele é Deus. Se você ler João 10, do versículo 31 a 41, você vai ver exatamente isso. E por conta disso, no versículo 40 de João 10, o Senhor ele se retira para as regiões do Jordão, porque alguns estavam intentando sobre a vida dele, matar. Então Cristo se retira para poder fazer a sua obra, operar a sua obra também no Jordão, e ele faz isso porque muitos queriam matá-lo. E nesse clima de aceitação e de rejeição, acontece o 7º milagre dentro do livro de João. Esse milagre que não é somente o 7º, mas o maior de todos os milagres do livro de João, que é a ressurreição de Lázaro. E Lázaro, a ressurreição de Lázaro não foi o último milagre do Senhor Jesus Cristo. Lembra que teve ainda tem mais 2 aí, se você fosse contar, né? Da orelha do Malco, né? Que ele cura, e também no momento da sua morte as tumbas se abrem e outras pessoas também são ressurretas, né? Então são vários milagres, mas esse daqui é específico porque esse do ponto de vista nunca tinha acontecido nesse sentido, esse tipo de ressurreição, né? O Senhor já tinha ressuscitado algumas pessoas, mas não como foi o de Lázaro. Então, ressuscitar, a palavra ressuscitar significa o quê? Erguer-se de novo, levantar-se outra vez. Re é de novo, né? Re, e suscitar vem de levantar, né? Ou erguer, reerguer, ou levantar outra vez, ou tornar a viver, ou restituir a vida. Esse é o significado aqui. A palavra ressuscitar aqui, dentro de João capítulo 11, é a palavra grega anástasis, que aná é de novo, né? Ou também tem significado de re, né? E o verbo istemi, ou ístesis, que significa levantar ou ficar de pé. Seria, no normal aqui, levantar ou ficar de pé de novo, né? Então, no caso da ressurreição de Lázaro, não era um ficar de pé qualquer, porque eu posso falar para vocês anástasis, e vocês vão ficar de pé. É só falar, levantem-se, né? É fácil você falar, dar essa ordem para uma pessoa viva. Não é fácil? A pessoa vai te ouvir, se ela te respeita, ou se você tem uma certa autoridade sobre ela, ou se você está numa celebração e se eu peço para que os irmãos se levantem, vocês vão se levantar. Mas a questão aqui é que a ressurreição de Lázaro tinha a relação com a morte dele. Você já foi em algum funeral e você já ordenou para que o morto pudesse ser levantado ali? Você já tentou fazer isso? Talvez tem pessoas que fazem isso, né? Quando verem lá o caixão, levanta daí, homem, levanta daí, mulher. Eu sempre chamava, né? E aí, mas a gente sabe que a pessoa não vai levantar daí, porque ela está morta. Não temos poder para poder fazer alguém que está morto ressuscitar. Naturalmente, o fato de falar sobre a morte já deve estar te deixando um pouco desconfortável, né? Por quê? Porque a morte, ela é um problema. A morte, ela causa arrepios, ela causa dor, ela causa medo entre nós. E nenhum humano que já passou, ou está por vir, ou vive agora nessa terra, conseguiu, consegue e conseguirá tomar a morte por si mesmo. Nenhum homem. Por mais que não queremos falar do assunto, mas este assunto é um assunto que precisa ser tratado.
Mesmo não querendo falar sobre a morte, mas todos nós estamos sujeitos à morte aqui hoje. E não sabemos quando isso vai acontecer, né? Algumas pessoas falam que a gente não sabe a senha da nossa vez, né? E a morte, ela está em nossas vidas para evidenciar a verdade mais cruel que eu e você podemos ouvir desta vida. Nem a morte, ela é maior do que esta verdade. Porque é por causa desta verdade que vem a morte. E qual é? Somos pecadores. Pecamos contra Deus. Romanos 3:23 vai falar que pois todos pecaram e distantes ou destituídos estão da glória de Deus. Distantes estão de Deus. E Romanos 6:23 vai falar que o ganho, o salário, a recompensa do nosso pecado é a morte. Então, por que nós morremos? Porque nós somos pecadores. Ninguém pode dizer aqui, não, mas eu não peco, eu sou uma pessoa boa, pago os meus impostos, cuido do... Não. O próprio fato de você morrer, você é um pecador, porque isso já indica que você é um pecador, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós temos boas notícias. Ao olharmos para esse texto da palavra do Senhor, o Senhor Jesus, ele ressuscitou Lázaro dos mortos. E essa ressurreição de Lázaro dos mortos evidencia que Jesus não era qualquer pessoa. Jesus não era qualquer homem, mas é aquele que tem poder sobre a morte para dar a vida. E aqui o Senhor Jesus nos chama a crer que Ele detém esse poder sobre a morte para nos dar a vida. Então a esperança que o Senhor nos dá é que não tenhamos arrepio, ou não tenhamos medo, ou não tenhamos dor para com a morte, mas que tenhamos a convicção de que a morte não é o fim, mas é a passagem para algo muito melhor, para a verdadeira vida, que é o que nós vamos falar um pouco hoje. De que maneira então o Senhor quer que confiemos nessa promessa de que Ele tem o poder sobre a morte para nos dar vida? Então vamos ver dois aspectos dentro aqui do texto de João capítulo 11. Então João capítulo 11, o primeiro aspecto que nós temos para dizer que Jesus ele tem poder sobre a morte para nos dar vida, é que Ele tem poder para fazer isso ainda que morramos nesta vida. Ainda que morramos nesta vida. E é este o fato que acontece aqui em João capítulo 11, versículo 1 a 3, quando ele recebe a notícia que Lázaro estava doente. E Maria, Marta e Lázaro, que eram irmãos, eles eram amigos bem próximos do Senhor Jesus. Praticamente, Jesus visitava a casa desses irmãos, desses amigos dele. E, nessa ocasião, eles recebem a notícia que Lázaro está enfermo. E é interessante isso, né? Porque quando você está enfermo, você chama um médico. Ou você vai até o médico, né? Ou você toma algum remédio. A primeira iniciativa é essa. Então tudo indica aqui que a doença de Lázaro era uma doença mortal. Era uma doença que nem a própria medicina poderia resolver naquela época. Então, é por conta disso que eles chamam alguém que aparentemente, diante da visão deste mundo, não é médico, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando chama este homem, o Senhor Jesus Cristo, ele recebe essa notícia. A intenção de poder anunciar a Cristo é para que ele pudesse ir até a cidade onde Lázaro estava, para poder curar a Lázaro, né? Então seria muito fácil no dia de hoje, Cristo aqui, né? Estou doente, chama Cristo para mim. Chama Cristo para mim para curar, né? Seria muito maravilhoso isso. Mas esse não é o alvo. Bem, muito provável que o mensageiro que trouxe essa mensagem de que Lázaro estava doente, ele demorou cerca de um dia para poder chegar até a cidade onde Cristo estava, no Jordão. E, chegando lá, deu essa notícia. E o versículo 4 vai falar que quando o Senhor recebe esta notícia, ele vai dizer: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela
glorificado. A princípio, ninguém talvez entendeu muito bem o que Cristo estava falando. Mas se você notar, olhando assim, de cara, sem analisar um pouco, que diz o versículo 4, você pode entender que Cristo estava falando, olha, então ele vai curar a Lázaro. Porque ele falou que esta enfermidade não é para a morte. Então Lázaro vai ficar bem. Ele não vai precisar de ter que morrer, ele não vai morrer. Né? Mas só que dos versículos 5 a 7 em diante, nós notamos algo contraditório nessa história. No versículo 7 vai dizer que, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Né? O amor que o Senhor tinha. Até aí tudo bem, né? Olha que coisa bela, o Senhor vai curar a Lázaro. E aqui é mostrado pelo apóstolo João que ele amava, então o Senhor amou eles, né? Amava eles, então o Senhor vai fazer coisas boas para eles. Vai curar Lázaro. E aí no versículo 6 em diante vai dizer que quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. E no versículo 7, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Então, perceba, se Cristo amava tanto a Lázaro, e se Lázaro estava doente e precisava de Cristo, por que Cristo ainda demorou 2 dias? Se tem alguém doente e alguém que você ama, o que você vai fazer? Você vai largar tudo que você está fazendo para ir até aquele local, ver aquela pessoa, ajudar aquela pessoa. Mas por que Cristo demorou 2 dias aí? E só no terceiro ele foi. No terceiro após ouvir a notícia. Estranho, né? E aqui, irmãos, nós compreendemos que o livro ele vai falar que o amor de Deus pelos seus não é uma afeição cheia de mimos, mas um amor aperfeiçoador. Ou seja, em outras palavras, o fato de Deus nos amar não é a garantia que seremos protegidos dos problemas e das dificuldades nesta vida, ou de todos esses problemas e dificuldades, da qual sofremos como consequência do nosso pecado. Mas Deus ele utiliza dos problemas e das dificuldades que passamos para nos aperfeiçoar a sermos servos melhores. Então, talvez aquela dor que você tenha por anos, aquele sofrimento, não estou dizendo que Deus não pode tirar, Ele pode. Mas a questão é que talvez Deus mantenha aquilo ali para que você sempre se lembre dele. Porque, irmãos, Jesus nesta vida, se importa mais com a nossa alma, com a nossa vida espiritual, com o nosso relacionamento dele, do que com os nossos confortos físicos. O alvo de Cristo não é como talvez muitas pessoas pregam por aí, é te encher de riquezas, te dar um carro, te dar uma casa, fazer com que você seja um grande empreendedor e que tenha muito dinheiro. Esse é o Deus da mentira que prega isso. O Deus da verdade, ele prega que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse é o Deus que eu sigo. É o Deus de Marcos 8:36. E é o Deus também de João 16:33, que vai dizer, no mundo tereis riqueza, conforto, alegria, curtição. Não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, essa não é a nossa casa. A proposta de Cristo vir não é para poder isso aqui virar uma maravilha, o mundo melhorar. Cristo não veio para dar um exemplo de como podemos ser melhores e assim construir uma sociedade melhor. Mas Cristo veio para nos tirar daqui. Para nos tirar daqui em todos os sentidos. No sentido espiritual, no sentido material. Nós precisamos nos desapegar daqui. Se for para poder usar qualquer riqueza daqui, que seja para Ele. Se for usar qualquer outro recurso daqui, que seja para Ele. Mas a proposta de Cristo está na nossa vida espiritual. Ele quer tocar, Ele quer mexer com a nossa vida espiritual. Porque o que adianta você ter casa, ter bens, construir uma poupança, uma conta cheia de investimentos,
você morrer e perder a sua alma. Porque ninguém no dia do seu velório vai falar, levanta! Porque você não vai se levantar. Ninguém daqui. Ninguém humano. Pecador. E aí dos versículos 8 a 16 é narrado uma série de afirmações dos discípulos bem problemáticas. Vamos ver o que os discípulos acharam disso, né? Quando Jesus falou, vamos para a Judeia. Aí o que os discípulos pensaram? Versículo 8 vai falar assim: disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e volta para lá? Ou seja, aqui o primeiro sentimento que os discípulos tinham frente àquela ordem de Cristo de falar, vamos para a Judeia e ver Lázaro, né? O primeiro sentimento deles era de medo. Eles temiam que não apenas Cristo, porque eles estão falando de Cristo, mestre, vão te apedrejar. Mas eles estavam assim, mestre, vão me apedrejar. Né? Não vão só te apedrejar, vai me apedrejar também. Medo. E o que Jesus fala para eles? Versículo 11. Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia, e aqui as horas contadas, né, no mundo hebraico, tá? Não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aqui era um ditado, um provérbio daquela época. O sentido comum era que são 12 as horas do dia. Metade delas tinham luz, metade não tinha luz. Em outras palavras, esse provérbio significa há um tempo para todas as coisas. Seria Eclesiastes 3 aqui. Enquanto eles estavam falando, mestre, vão te apedrejar, Cristo falava, calma, eu estou nas mãos do Pai. No momento certo eu vou. Mas não é esse momento. Ele sabia do que iria acontecer. Mas ele falou, não é essa hora ainda. Eu vou lá, ainda vou fazer esse milagre, vou fazer mais algumas coisas, até que realmente chegue a noite. E aí eu vou para a morte. E aí, o outro sentimento que surge após esta resposta de Cristo é o sentimento da incompreensão. Versículo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E disseram-lhe, pois os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. E versículo 13, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham, os discípulos, que tivessem falado do repouso do sono. Então Jesus diz claramente, Lázaro morreu. Meus amigos, a incompreensão. Os discípulos, quando falavam, Senhor, se dorme, estará salvo. Em outras palavras, eles estavam querendo dizer assim, olha, Senhor, se dorme, é porque ele já está se recuperando. A gente não precisa ir mais lá. Ele está melhorando, ele está convalescendo. Né? Se ele está descansando, se ele está dormindo, está repousando, é porque a doença está passando já. Então, deixe de ir lá. Né? Mas eles não compreenderam que a ideia de Cristo era dizer que, olha, não, ele morreu mesmo. Ele não está repousando, ele morreu, de fato. Essa era uma figura de linguagem que aqueles homens não entenderam. E o terceiro e último sentimento é o sentimento de pessimismo. Versículo 15 a 16 vai dizer, e por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Percebeu? Desde lá do início, ó, está falando, mestre, vão te apedrejar. Mestre, ele já está melhor. Mas no fim eles revelam o que estava no coração dele. Vamos morrer. Se formos para a Judeia, nós vamos morrer. Porque o Senhor tinha dito, né? Vamos ter com ele. Então Jesus já tinha falado que Lázaro morreu. Então ele falou, se vamos ter com Lázaro, então Lázaro morreu, logo vamos morrer. Mas eles não compreenderam o que Cristo iria fazer
algo maior. E eles não compreenderam aquilo que Cristo falou no versículo 4, que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória do Pai. Eles não entenderam isso. Em outras palavras, Tomé, ele sempre com um pensamento negativo, um pensamento pessimista, um pensamento de incredulidade. Tomé e os outros discípulos, eles estavam tomando as decisões diante do achismo situacional e não da confiança pela fé em Cristo, no Filho de Deus. E nós, muitas vezes, tomamos essas decisões assim. Olhamos para a situação, fazemos uma análise situacional da coisa e tomamos uma decisão. Mas quando Cristo fala algo claro, eu não preciso mais de pensar como eu vou fazer aquilo. Eu tenho que fazer aquilo que Cristo falou. Porque Ele, pela fé, eu confio naquilo que Ele falou. E os discípulos deviam confiar. Se Cristo falou, vamos para a Judéia, vamos. Ponto final. O que vai acontecer, eu não sei. Mas eu confio no Filho de Deus. E aí, nos versículos 17 a 19, Jesus, ele chega até aquela cidade no quarto dia. No quarto dia. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. No versículo 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então aqui são os dois tipos de pessoas, entre Marta e Maria. Marta, quando soube que Jesus já estava entrando na cidade, nem esperou Jesus chegar aonde estava o funeral. Foi logo correndo para falar com o Senhor. Nós vamos notar o que Marta falou. E Maria ficou lá. Não tem jeito, acabou. E aí Marta vai dizer para Cristo, no versículo 21, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Você entendeu por que eles queriam chamar Cristo? Parece a gente, Ai, Senhor, toca pela dor. Aí quando está tudo bem, isso de Deus. Para que Deus? Para que Deus? Aí quando a coisa aperta, ai, Senhor, chama lá o Senhor. Olha o motivo que eles queriam poder curar, Fácil ter um Deus assim, não é? Fácil ter um Deus onde a gente só recebe e não se consagra. Bem, mas Marta não só queria Cristo por isso. A gente nota também que a fé de Marta em Cristo expressa que não apenas ele poderia curar o seu irmão, mas que ele poderia fazer tudo que o Pai lhe ordenasse. No versículo 23 ela vai falar, mas também sei que mesmo agora, com meu irmão morto, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta, então, declara a sua fé. Marta declara a sua fé diante de Cristo. No versículo 24, Cristo vai falar, eu sei, aliás, 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E aí Marta vai falar sobre a crença em outra esperança que ela tinha. No versículo 24 ela vai falar, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Marta, como uma boa judia, do ponto de vista de aprendizado dos judeus, que eles aprendiam a lei de Deus, eles estavam olhando para Daniel capítulo 12, versículo 2, aonde é dito lá, naquela profecia, que no último dia, alguns iriam ressurgir para a vida e outros para a morte. E aqui era a crença da doutrina da ressurreição dos judeus. Embora que muitos judeus eles não criam na ressurreição. Porque lembra, tinham os saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição. Os fariseus criam, mas os saduceus não. Então eles tinham uma divergência, essa doutrina não era muito bem entendida. Mas Marta, mesmo assim, ela falou, eu sei que ele vai ressurgir.
Eu creio, né, naquilo que está em Daniel 12, na ressurreição. E diante dessa crença de Marta entendeu que Cristo talvez não iria ressuscitar o seu irmão, porque ele já havia morrido. Mas ela tinha, não, mas no futuro eu sei que ele vai ressurgir. Porém, Jesus aqui não estava se referindo apenas à ressurreição futura que iria acontecer com Lázaro, com todos aqueles que servem a Deus. Mas ele estava se referindo a uma ressurreição imediata, que iria acontecer naquele momento. E aí no versículo 25, então o Senhor fala o versículo que seria o mais importante deste capítulo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, Cristo agora ele estava falando de que a coisa não era somente uma doutrina estática, parada, escrita. Não era somente algo de letra. Mas ele falou: eu sou, eu que estou vivo. Eu vou mostrar que eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, eu sou aquele que ressurge as pessoas. Eu sou aquele que dá a vida para as pessoas. Cristo estava disposto a comprovar que essa promessa não era algo vago, mas algo prático. A ressurreição é uma doutrina viva, porque Jesus é capaz de fazer ressurgir e dar a vida. E é nisto que Ele quer que você creia. Isso é algo prático. Porque quando você está doente, você prefere um médico ou um livro de medicina? Quando você precisa de um advogado, né, você está sendo processado, eu já falei, né? Você precisa de um advogado ou de um livro de direito? Qual dos dois você vai querer? Ah, estou sendo processado, vou ler aqui todo o livro de direito. Não, você vai recorrer a alguém que já leu aquele livro. Você vai recorrer a alguém que já entendeu ou entende sobre doenças. A mesma coisa é que cada um de nós aqui, quando chegar a hora de nossa morte, vamos precisar de confiar em alguém que vai nos ressurgir da morte. E a minha pergunta é: você já tem esta pessoa que vai te ressurgir da morte? Vai ser meu marido? Não. Vai ser a minha esposa? Não. Vai ser o pastor vai me ressurgir da morte. Esqueça, pastor. Estarei lá, farei seu culto, orarei, mas não vou tirar daquele lugar. Como cristãos, irmãos, todos aqui, se cremos em Jesus Cristo como Salvador, não devemos temer a morte, porque estamos certos de que Ele nos ressuscitará e nos dará a vida. E o segundo aspecto aqui do porquê Cristo ele tem poder sobre a morte para nos dar a vida, é porque Ele faz isso nos dando a verdadeira vida, aquela que não morre. A verdadeira vida, aquela que não morre. Versículo 26 a 27 vai dizer: todo o que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Creis isso? Ou seja, a vida que Cristo estava se referindo não era uma vida assim: olha, eu vou ressurgir Lázaro, né? Não era somente a ressurreição de Lázaro do ponto de vista físico, mas era a vida eterna, a vida que não morre. Irmãos, a vida que o Senhor nos quer dar é muito diferente dessa. E de fato, isto que nós chamamos de vida não é vida. Sabe por quê? Porque temos motivos. Uma vida de sofrimento por diversos problemas, isso é vida? Todo dia você vai enfrentar problema. Todo dia você vai encontrar situações conflituosas na sua vida, duras, que você vai ter que enfrentar. Isso é vida? Uma vida que se deteriora com o tempo. Com certeza você já foi ali da pele do Samuel, esticadinho. Mas hoje a sua pele está enrugada, os cabelos brancos já aparecem, ou alguns já não têm cabelo. Né? E você já não pode correr como Samuel, ou como a Thalita, ou como a Elisa. Você já tem que andar mais enturvado, tem que ir olhando para ver se não vai cair. Isso é vida? Essa vida que deteriora? Isso não é vida. E além disso, como nós já falamos, uma vida em que todos os dias você pode sair na rua e pode morrer.
coisa. É por esse vírus que nós estamos vendo. Isso é vida? Não. Porque alguém já falou, vida que é vida não morre. Uma vida que é vida, ela não morre. E o Senhor Jesus nos promete dar essa vida, uma vida que não morre, uma vida que não morrerá eternamente. Só que a questão é que tem critério. Tem um critério para que possamos desfrutar dessa vida que não morre. E aqui, o Senhor Jesus, no versículo 25, ele vai falar, quem crê em mim. Mais na frente, no versículo 26, ele vai falar, todo aquele que vive e crê em mim. E no fim, quando ele vai perguntar a Marta, ele vai falar, creres isto? Então, por 3 vezes, o Senhor falou, aquele que crê em mim vai ter vida. Ou seja, Marta então, no versículo 27, vai falar, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Marta confessa realmente aquilo que Cristo queria ouvir da boca de todos. Que ele cria, que ela cria em seu coração que Cristo era o Messias, o Filho de Deus prometido que haveria de vir a Israel e sobre todos, para salvar a humanidade dos seus pecados. Este foi o propósito que Cristo veio. João 3,16 vai falar que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 1,29 vai dizer, João Batista olha para Cristo e vai apontar, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, este é o Salvador que tira o pecado do mundo. E em Lucas 5,32, o próprio Senhor Jesus vai falar, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, crer no Senhor Jesus envolve reconhecer de que somos pecadores. Nós somos pecadores. Que cometemos pecados e ofendemos a Deus e estamos distantes de Deus. Mas também que condenados, que somos condenados por esses pecados e que vamos perecer eternamente por esses pecados que nós cometemos. No fogo. Mas também é crer que nenhuma boa obra que eu faça vai poder me tirar desta condenação dos meus pecados no fogo eterno. E também crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias enviado e o único, então, que pode tirar da condenação a minha alma, por sua graça e misericórdia. E que o que precisamos fazer é nos arrepender e confessar a Deus os nossos pecados para que possamos ser perdoados por Ele. E crer que Ele nos dá esta promessa de vida nos céus, de vida eterna nos céus, mesmo que morramos. E para já caminhando para o fim, versículos 32, 28 a 32, vai dizer, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse em particular, o mestre chegou e te chama. Então Marta vai chamar a Maria agora. No versículo 29, ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. Você entendeu? Marta falou que o Cristo já está vindo. Marta já foi correndo na frente e já foi falando assim, bom dia, Senhor, né? O Senhor, né? Eu te louvo, né? Foi, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro vai morrer. Ele morreu, né? Já vai falando assim, né? Desesperada. Marta era muito ativa. E Maria muito melancólica, né? Em casa, ó, só chorando. No versículo 30 vai dizer, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. E 31, os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, está vendo? Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Aí 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, falou o quê? Louvado seja, Senhor, porque o Senhor está aqui. O que ela disse? Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Imagine Cristo ouvindo isso. Um ser todo perfeito, maravilhoso, que não tinha obrigação nenhuma de vir a essa terra, de dar nada para ninguém aqui. Nem para Maria, nem para Lázaro, nem para ninguém. E dele ouvir daquelas pessoas isso. E Cristo se comoveu, porque não foi só Marta que falou, mas Maria que falou. Né? Eles esperavam que Cristo viesse. E aí Jesus, vendo-a chorar, que Maria estava em prantos, né? Era bem melancólica ela,
E bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou-lhe, versículo 34, onde o sepultaste? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E o versículo 35, nos versículos mais curtos do Novo Testamento, se não o versículo, é dito, Jesus chorou. É as duas vezes em que Cristo chora. É aqui, em João 11, na ressurreição de Lázaro, e quando ele está perto da sua morte no Getsemane. Irmãos, Jesus era um homem de dores, como diz Isaías 53, versículo 3. Ele sabia o que era padecer. E imagine um ser eterno, perfeito, descer deste mundo, conviver com pessoas pecadoras, com pessoas que estavam em suas misérias espirituais, em suas aflições, em suas dores, pessoas que não eram perfeitas como ele. Imagine, eu fico imaginando quanto de carga Cristo não sofreu, porque ele era perfeito, mas ele sentiu a dor de nós imperfeitos, algo inimaginável. Então, qualquer dor que nós tenhamos ainda é uma dor suportável, porque nós somos imperfeitos, nós merecíamos essa dor, mas Cristo não. E aí, é nesse momento em que o Senhor ele chora, porque ele via a incredulidade e a miséria espiritual dos corações daquelas pessoas. Jesus chora então por esses motivos. Ele chora pela miséria espiritual da humanidade, representada por aquelas pessoas que estavam chorando, mas ele chora também porque aquele povo duvidava da ressurreição, de que ele haveria de ressuscitar. Em nenhum momento, em nenhum ponto, ninguém falou assim, eu sei, Senhor, que mesmo ele morto, o Senhor ressuscita. Mas sempre era no passado. Senhor, se você estivesse aqui, você salvaria ele. Se você estivesse aqui, você conseguiria fazer isso. Mas ninguém falou assim, Senhor, agora o Senhor pode fazer isso. Porque eles duvidavam do poder do Filho de Deus. Essa é a dúvida que assola os nossos corações muitas vezes, irmãos. Porque nós sempre pensamos, olha, se não tivesse acontecido isso, Deus poderia fazer aquilo. Deus pode solucionar qualquer caso. É isso que nós devemos crer. Deus pode solucionar qualquer caso. Como? Se cremos nele, se confiamos nele. Segundo a vontade dele, ele pode operar. E aí do versículo 36 em diante, vai dizer o seguinte, então disseram os judeus, vede quanto o amaram. E é nesse momento que Cristo chora, que as pessoas veem esse amor do Senhor Jesus. Esse amor de que se compadecia por aquelas vidas. Mas haviam outros que objetavam, não pode ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Perceba que ainda no passado, né? Não podia este que fez abrir os olhos dos cegos, não deixar que ele morresse? A dúvida. Versículo 38 então vai dizer, Jesus de novo, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. E aí, o que vai acontecer? Aquelas pessoas vão dizer, né? Mas Senhor, né? Versículo 39, Maria, aliás Marta, vai dizer, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ou seja, na verdade, quando o mensageiro foi falar para Cristo que Lázaro estava doente, naquele mesmo dia Lázaro havia morrido. E o Senhor sabia. Mas o Senhor deixou. E nessa incredulidade, até nas portas do túmulo, porque eles até então eles estavam pensando assim, Jesus, acho que Jesus vai passar lá, né? Vai ver o corpo dele, Lázaro morreu, né? Não vai sair. Né? Até esse ponto eles criam isso. Até esse ponto eles queriam que Jesus iria olhar só. Sabe aquelas pessoas que estão no túmulo, que estão no caixão lá, vem assim? Olha o defunto de cabo a rabo, né? Depois sai assim. Né? Eles queriam nisso. Até aquele ponto.
Mas o Senhor Jesus vai falar no versículo 40, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Ou seja, o Senhor está falando, olha, creia, aquilo que eu vou fazer agora é preciso que você creia nisso. E aí no versículo 41 é dito que o Senhor Jesus ele ordena, tiraram esta pedra, né? E Jesus levantou os olhos aos céus e disse, Pai, te dou graças porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, duas coisas o Senhor faz aqui. Ele primeiro ora ao Pai, agradecendo. Essa é uma oração a Deus, porque Deus lhe permitiu que pudesse demonstrar aquele poder. No versículo 43, vai dizer, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. A segunda atitude de Cristo foi ordenar que o morto Lázaro ressurgisse. O pregador puritano vai dizer que Jesus ele tinha que exatamente dizer o nome de Lázaro. Porque se ele não falasse o nome de Lázaro, todas as outras covas iriam sair gente também. Porque o poder dele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. E aí, o que acontece nós já sabemos. 43. E tendo dito isto, né, clamou em outra voz, Lázaro, vem para fora. E 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o seu rosto envolto em ouriço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, Cristo sabia que Lázaro iria morrer, mas esperou para que ele pudesse realizar este milagre. Este milagre que evidenciou que o Senhor Jesus ele não era somente aquele que curava vivos, mas é aquele que levantava os mortos. E o Senhor quer que nós creiamos nisso. O que vai acontecer é que muitos, no versículo 45, creram em Jesus, enquanto outros foram contar, foram fofocar para os fariseus. E note que depois, a gente não vai ler, mas depois, ninguém poderia contestar aquele milagre. Nem aqueles que creram, e nem aqueles que não creram poderiam dizer, olha, isso foi falso. Por quê? Porque o Senhor Jesus esperou 4 dias. Porque até então poderiam falar, não, ele ressuscitou no mesmo dia, né? O Lázaro teve uma catálise, né? Ele estava lá dormindo e na verdade não estava morto. Mas ele esperou 4 dias. Porque a partir do 4º dia é o dia em que começa a de fato o corpo a se deteriorar com maior intensidade. Então quer dizer, olha, Lázaro morreu mesmo. E quando o Senhor ele faz isso, ele salva aquele homem. Lázaro ressurgiu. Mas a ressurreição de Lázaro era uma ressurreição temporária, porque no final das contas ele morreu. Mas a esperança é que um dia vamos ver no céu. Porque essa ressurreição de Lázaro, ela aponta para 2 tipos de ressurreição e nós vamos fechar com isso. A primeira é a ressurreição de Jesus Cristo, da qual nós comemoramos. Quando Jesus morreu na cruz e foi sepultado, ao 3º dia ele ressuscitou. Ele morreu numa sexta, ele ressuscitou no domingo. E essa ressurreição é aquilo que nos dá a chance de termos a vida eterna. E essa aponta para a segunda ressurreição, outro tipo de ressurreição aqui dentro do que nós estamos vendo, do que a ressurreição de Lázaro aponta. A segunda aqui é que é a ressurreição de todos os filhos de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo é a prova de que Ele realizou o sacrifício na cruz por nós, por nossos pecados. Porque o que adiantava Cristo falar que Ele iria ressurgir, aliás, que Ele iria salvar, se Ele morresse e ficasse no túmulo? Seria uma mentira. Seria como alguém falasse algo e, olha, vou fazer isso e pronto, e isso não acontece. Mas o Senhor, Ele fez aquilo para poder comprovar que Ele era, de fato, o Messias, o Salvador. E em 1 Coríntios 15 vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas nós sabemos que Ele ressuscitou. E em 1 Coríntios 6,14 vai dizer que aquele que teve poder para ressuscitar a Cristo, irá nos ressuscitar também.
Este é o chamado do Senhor nesta manhã. O que vai acontecer com você após a morte? Será que você tem um Salvador que vai te ressuscitar? Será que você crê, não em você, não em suas obras, mas você crê em um Salvador que vai te ressuscitar? Um Salvador que o motivo pela sua ressurreição é porque Ele entregou a vida por você naquela cruz? Vamos orar ao Senhor. Senhor, neste momento em que pregamos a Tua Palavra, o Senhor nos dê, Pai, a graça de atentamente examinar esse texto e tirar as lições, Senhor, da nossa vida. Esse texto que tem várias lições aqui que podemos aprender, mas que a lição principal, aquilo que o Senhor quer que saiamos aqui hoje pensando, é se morrermos hoje, se temos essa esperança de que o Senhor, na pessoa de Cristo Jesus, nos salvará, nos ressuscitará e nos dará vida. Se aqueles que estão aqui têm essa esperança, amém. Que o Senhor possa, Deus, cada vez mais abrir os seus corações para que se aprofundem nessa verdade. Para que também no momento de sofrimento da sua morte não venham, Senhor, a temer, mas venham a confiar no Senhor. Saber que a morte é apenas a ida para a verdadeira vida, e não para o fim das coisas. E aquele que não tem, Senhor, essa esperança, que o Senhor dê no seu coração, que o Senhor abra, porque um dia, todos nós, se é da Tua vontade, haveremos de passar por ela. Precisamos estar preparados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste momento, irmãos, ainda rapidamente, vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos memorar o sacrifício do nosso Deus, nosso Cristo na cruz, mas apontando para esta verdade da ressurreição, de que Ele ressuscitou. E eu peço que vocês possam abrir lá em Lucas capítulo 22. Vamos só ler alguns versículos, 2, 3 versículos no máximo, enquanto é celebrado a ceia do Senhor. E aqui em Lucas 22, versículo 14. A ceia do Senhor. Lucas 22 relata a última ceia de Cristo, assim também como nos outros evangelhos vai ser relatado também. Mas no versículo 14 é dito pelo evangelista Lucas: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa. E aqui está falando sobre a Páscoa judaica. E com ele os apóstolos. Porque a Páscoa judaica é diferente da nossa comemoração da ressurreição. Não comemoramos a saída do Egito, literalmente. Comemoramos a nossa saída do Egito espiritual, mas da ressurreição de Cristo. Deste momento único, do sacrifício e ressurreição dele. Então o Senhor Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Imagina, você está numa refeição com todos aqueles que você ama e você sabe que naquela mesma noite você será preso e horas depois você será morto. Já pensou nisso? Né? Já pensou nisso? A alma do Senhor estava como nesse momento? Como homem, ele era homem, ele sentia a dor. Estava ansiosa, ardendo o coração. Mas ele queria, a ansiedade dele não era uma ansiedade também do ponto de vista de dor, mas uma ansiedade porque ele queria estar presente com os seus, ele queria passar a última instrução, a última instituição de ordenança para a igreja, que é a ceia do Senhor. No versículo 16 vai dizer: pois digo isto, que nunca mais a comerei, até que se cumpra no meu reino, no reino de Deus. Ou seja, Cristo ainda tinha esperança de que aquele sim era a última refeição da sua morte. Mas
ele haveria de voltar para que ele pudesse novamente cear com os seus. Então Cristo está falando sobre, olha, se ele iria morrer, então se ele vai voltar, então ele, no mínimo, né, no básico aí, ele haveria de viver. Então ele já está apontando para a sua ressurreição aqui. No versículo 17 vai dizer que, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e parti entre vós. E aqui o Senhor ele toma o primeiro cálice, porque na ceia da Páscoa do judaica, haviam 4 cálices que eles tomavam, com referência ao evento do Êxodo. Uma tradição, eles tomavam 4 cálices. E aqui o Senhor ele pega o primeiro cálice para tomar. O cálice 2 não é dito, é omitido. E o cálice 4 é omitido também. Mas aqui nós notamos nesse texto, mais na frente, que ele toma 2 cálices, 2 tipos de cálice. O primeiro cálice, que era o cálice da santificação. E o outro cálice, que é o que nós vemos. E aí no versículo 17 final ele vai falar, recebi e reparti entre vós. E o 18, pois vos digo que agora em diante não bebereis mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então é neste momento que vai dizer no versículo 19, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que está sendo oferecido por vós, fazeis em memória de mim. E aí, esse evento é um evento dentro do ritual aqui da Páscoa, em que eles repartiam um pão, né? Eles repartiam o pão. E o nome do pão aqui que é dito é o aficonã. Era um pão que era partido e compartilhado entre todos que estavam à sua volta. E depois, ele vai falar que depois de ter ceado, o versículo 20, nós vamos ler até aí, ele disse, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. E este é o terceiro cálice, que durante a ceia da Páscoa ele toma. O primeiro é o cálice da santificação. O segundo não está aqui, mas era o cálice do juízo. Mas o terceiro cálice é um cálice que tem a ver com a gente, e que já estava lá descrito no Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Abre lá em Êxodo 6, rapidamente. Ele vai tomar o terceiro cálice aqui. Note como Cristo ele faz isso bem simbolicamente. Ele traz uma verdade do Antigo Testamento, do que acontecia lá, para ele, no Novo Testamento. Êxodo 6,6. O terceiro cálice, que é esse cálice aqui que está descrito no versículo 20, é o cálice da redenção. Note bem o que é dito. Versículo 6. Eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Esse é o cálice da santificação que os judeus tomam. Depois, a outra promessa é, eu vos livrarei da servidão. Este é o segundo cálice, o cálice do juízo. E o terceiro cálice, eu vos resgatarei com o braço estendido. Entendeu? Não? Quando, na Páscoa judaica, o Senhor pegou este cálice, que esse cálice se referia a esta promessa. Ele pegou este cálice e ele estava dizendo, isso é o sangue da nova aliança. Este cálice do qual eu vou resgatar vocês com o braço estendido. Então é este cálice que nós tomamos. O cálice da redenção. Né? Então neste momento, irmãos, enquanto nós vamos comer o aficonã, o pão que representa o corpo de Cristo que é partido, que é quebrado na cruz por nós, e vamos tomar o cálice da redenção, o cálice da nova aliança, vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos pedir a Deus, você sendo cristão, peça para que Deus purifique a sua vida, a sua alma, peça perdão a Deus por algum pecado, mas examine o seu coração agora para que você possa participar da mesa do Senhor. E já vamos partilhar da mesa do Senhor.
Senhor Deus, eu te dou graças, Pai, porque neste momento nós celebramos aquilo que já estava sendo apontado lá no Êxodo, lá na celebração da Páscoa, quando o Senhor instituiu para os judeus. Mas aquilo tudo, Senhor, já apontava para o teu sacrifício, já apontava para que o Senhor iria fazer. Neste momento, Deus, em que vamos partir o pão, que representa o teu corpo, que seria quebrado na cruz, beber do teu sangue que foi derramado em favor de nós, que assim, Senhor, nós possamos estar prontos para dedicar, Senhor, a nossa vida mais a Ti, a refletir sobre a Tua morte e a Tua ressurreição, que venhamos a sempre fazer, Senhor, algo de valor mediante essas bênçãos que recebemos por meio da Tua graça. Em nome de Cristo. Amém. Convido o irmão Ademar. E hoje nós vamos celebrar com o pão asno, que era o pão usado na época de Cristo e durante a Páscoa, o pão sem fermento. E é dito que ele partiu o pão, ele quebrou e ele dividiu aquele pão entre os seus. E agora nós vamos participar desta ceia, também compartilhando do pão do Senhor. Que representa o seu corpo partido. Vamos ainda cantar a primeira estrofe do hino 186. Pão da vida. 186, primeira estrofe. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. E o Senhor Jesus, ele tomou este pão que era chamado na ceia da Páscoa de Afcomã, o pão que era partido e compartilhado entre todos, que representa o seu corpo, que seria partido e compartilhado para nos salvar. Comamos o pão em memória do Senhor Jesus. Irmão Demar, pode orar por casa. Obrigado, Pai, por derramar o teu sangue, oferecido para o teu filho. Ó Pai, obrigado por tamanha salvação. Muito obrigado. O Senhor tem feito.
forma o Senhor ele tomou, né? O cálice, ele falou, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. E o Senhor Jesus, ele derramou, né, o cálice sobre o seu corpo, sobre as nossas mãos, sobre o nosso ser, sobre a nossa vida. Que enquanto tomamos este cálice, lembremos do corpo partido de Cristo, que foi ensanguentado pelo seu sangue que nos deu a vida. Vamos cantar o hino 186, a segunda estrofe. Sangue que Jesus verteu. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Depois de cear, é dito, versículo 20, o Senhor Jesus tomou esse cálice, o terceiro cálice da Páscoa judaica, o cálice da redenção, que em Êxodo 6 quer dizer que ele resgatou com o braço estendido. E tendo tomado o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Tomamos o cálice do Senhor, em memória dele. Você cai de pé, vou cantar a última estrofe, finalizando já o nosso culto. Vem Jesus me abençoar, do hino 186. Enquanto os cálices são recolhidos. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Que esse seja o nosso desejo diante daquilo que o Senhor já realizou em nossas vidas. Ainda de pé, vamos orar ao Senhor, finalizando este culto e já agradecendo a todos os irmãos, nossos amigos que estiveram conosco celebrando esta Páscoa, um pouco aí do calor, mas lembra, né, que Cristo, quando ele morreu por volta de meio-dia, né? E não tinha lona debaixo aliás, sobre a cruz. Então, não só o que nós, talvez, o calor que estamos passando não é nada, né, comparado ao que ele sofreu. Vamos orar ao Senhor para agradecer a este culto e finalizar
Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pela Tua ressurreição, porque o Senhor vive, porque o Senhor morreu, derramou o Seu sangue, Senhor, mas o Senhor deu a promessa da vida. Que venhamos a confiar em Ti todos os dias de nossa vida. Confiar no Teu sacrifício, confiar na Tua ressurreição e confiar que também um dia seremos nós, quer na Tua vinda ou quer em nossa morte, nos encontraremos com o Senhor. Para aquele dia do qual nós tomaremos a ceia todos juntos. E o Senhor, com certeza, conduzirá aquela celebração. Nós todos, gratos a Ti, Deus, estaremos prostrados, recebendo aquela ceia que o Senhor vai nos dar. Agradecemos a Ti, Deus, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Enquanto esse dia não chega, nosso coração se encha de esperança, que possamos continuar Te servindo, custe o que custar, quer na chuva, quer no sol, quer nos sofrimentos, quer na alegria, quer na dor, ou na felicidade, que sirvamos ao Senhor com fidelidade. Em nome de Cristo Jesus, leve em paz aos nossos lares, a cada um. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, amigos. Deus os abençoe.